Ô, gente, Sérgio Moro sentiu quando a verdade sobre o escândalo do INSS foi exposta. A verdade é que o governo Bolsonaro foi sim avisado. O Bolsonaro foi avisado. E o Moro ficava pintando de que iria combater a corrupção. Mas a verdade é que ele presidiu um ministério durante uma época que um gigantesco esquema de corrupção foi instalado. E quando isso foi exposto, Moro ficou nervoso. Ele sentiu. Vamos ver o vídeo e tecer comentários. Vamos lá. Vamos pegar Ambeck, primeiro que foi em 2021. O relator só conhece 2023 para lá, era bom ele prestar atenção no que veio antes de 2023. 2021, 2022, 2022, olha só. Foram 5 entidades com as CTs que foram feitas com mais 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 300 milhões durante o governo de Jair Bolsonaro, e aquilo ali foi principalmente com Oliveira, que depois virou ministro. Mas vamos lá. E depois continuou. Também no governo do presidente Lula, está lá 2023 e 2024. Então esse é o quadro do que aconteceu. Aí eu sou obrigado a perguntar ao senhor, o senhor doou R$1 para a campanha de Jair Bolsonaro. Esse R$1 teve um significado para o senhor de ser um militante da campanha, mostrar, olha, eu milito, eu sou bolsonarista e por isso doei R$1. Porque muitos fizeram exatamente dessa forma. E eu lhe vinculo isso porque o recebimento depois dessas entidades foi muito grandioso, então havia uma expectativa, com certeza, em relação a isso. Mas por que eu entro nessa pergunta de Jair Bolsonaro? Eu pediria que colocasse aí uma segunda lâmina para que a gente pudesse ter o acesso a ela. Aqui um senador já disse que tinha ido até a transição do governo Bolsonaro e apresentado peritos médicos lá do INSS. Ali a reunião dos peritos médicos com o senador, que foi no dia 12 de novembro de 2018. Esses peritos são da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Silêncio, por favor, na sala. Põe a outra foto, para ver com quem que esses peritos se reuniram também. Está lá o senador, novamente, e ele se reúne agora com o Onyx Lorenzoni, que depois veio a ser ministro. E também eles foram, depois eu vou dizer o que eles foram contar lá. E fizeram a reunião também com o Onyx Lorenzoni. Essa reunião daí foi de 11 de dezembro de 2018. Tudo isso na transição. Vamos à próxima foto, já que vocês gostam tanto de foto. Às vezes o relator reconhece essa foto. Aí já é Osmar Terra, também com os peritos médicos que foram lá conversar na transição. A próxima tela. Um mês depois dessa reunião, a próxima, por favor. Um mês depois dessa reunião, isso aí está na página da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Eles se encontraram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que naquela época estava na transição. Olha o que eles colocaram. O presidente ali de amarelo reforçou a importância do nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela ANMP sobre desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS. O presidente da República ficou surpreso. Só que não fez nada. Bolsonaro não fez nada. Gente, é muito importante compartilhar esse vídeo. O deputado Rogério Correia está arguindo o careca do INSS e lembrando que o careca do INSS doou para a campanha do Jair Bolsonaro e fez campanha para ele. E lembrando que o escândalo começa lá atrás, mas só foi investigado no governo Lula. Interessante isso, né? Por que será que o governo Bolsonaro não teve interesse mesmo sendo avisado? Essa é uma resposta que eu não tenho a dar. Mas as pessoas do governo Bolsonaro têm. E o Sérgio Moro vai ficar muito nervoso com essa linha de arguição, né? Porque destrói completamente a fantasia que ele tentou colocar para os brasileiros, de que ele seria um arauto da anticorrupção, que ele iria combater a corrupção, né? Foi contado a ele que tinha isso, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme nós já tínhamos ouvido aqui de um senador. Põe a próxima, ah lá. Está lá o presidente Jair Bolsonaro, reunido em 11 de dezembro de 2018, na transição, onde ele recebeu os documentos e ficou horrorizado de saber que tinha tanta fraude no INSS. Ou seja, Bolsonaro, tudo sabia, na minha opinião, tinha que ter comunicado isso à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, e quem sabe ao super-ministro dele, que na época disse que ia varrer a corrupção e depois disse que não varreu porque o próprio Bolsonaro não deixou. Vamos lembrar dessas coisas aqui que é bom a gente não esquecer. Porque ele tinha que ter ido à Polícia Federal, olha, tinha fraude. Ele tinha que acionar a Controladoria-Geral da União. E o que acontece agora? Sabemos todos que teve uma quadrilha. Essa quadrilha vem ao longo de muito tempo. É claro que essa quadrilha adentrou no governo agora. Foi descoberta a quadrilha, o presidente Lula o que fez? A Controladoria-Geral da União, imprensa, seja lá o que foi, ele disse, olha, para de descontar. Essa é uma pergunta que eu faço. Quando parou de descontar, o senhor sentiu isso economicamente nas suas empresas? Porque eu tinha relação com essas empresas também. Economicamente, o presidente Lula mandou descontar, já não tem mais roubo lá, não tem mais descontos aposentados, parou tudo. Está devolvendo o recurso agora, né? Também é outro fato. O presidente Lula está devolvendo os recursos para os aposentados. Então, paralisou o processo e está devolvendo. Foi nesse momento que se resolveu essa crise até agora. A nossa etapa agora é saber por que isso aconteceu. Por que o senhor entra também nessa questão? E aí eu vou tentando concluir um pouco da minha curiosidade. Hoje a Folha de São Paulo, que também deu essa matéria toda aí, com os peritos do INSS reunidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, está lá, ó, todos três, que eu vou convidar para vir aqui. Eles colocaram claramente, foram lá entregar a fraude, está lá na associação, está lá escrito
no site da associação que foram recolhidos isso aí. Pois bem, hoje a Folha colocou também, isso me desculpe os termos, mas está no jornal. Careca do INSS comprou salas por 700 mil e pagou com Pix. Diz que o senhor comprou 3 salas ou 2 salas aqui em Brasília e usou Pix para pagar com 700 mil reais. Eu fiquei curioso por que Pix numa hora dessa. Porque esse é um outro assunto interessante, porque o governo do presidente Lula também, para poder fiscalizar lavagem de dinheiro em Pix, ele fez uma norma muito importante, há um tempo atrás, que era para fiscalizar Pix, para não ter lavagem de dinheiro em Pix. Lembram disso? Lembram disso? E o Nicolas inventou aquela fake news que seria taxado Pix e a norma não passou. E eu avisei, na época do fake do Nicolas, quem tiver dúvida, vai lá ver meus vídeos, que poderia ter gente querendo encobrir crimes. E até o crime envolvendo o escândalo do INSS tá nessa jogada. Porque, olha só, gente não queria ter seus Pix investigados. Não é taxados, não. É investigados. Teve um deputado lá do meu estado, Nicolas Ferreira, que fez um vídeo dizendo naquela época que o governo estava querendo taxar Pix. Eu lembro dessa discussão. E não era verdade aquilo, mas aquilo ajudou muito aqueles que faziam lavagem de dinheiro com Pix. Eu pergunto se o senhor pagou com Pix, se havia também essa intenção ou não. Por que pagar com Pix? O fato é que o fato de ter paralisado o processo de fiscalização do Pix levou, inclusive, nós vimos há pouco tempo, que o PCC lavasse dinheiro com Pix e fintechs. Isso foi um problema sério, porque na verdade se precisa e agora está se fazendo a fiscalização no Pix. Foi um outro problema grande. Fica a pergunta se o pagamento em Pix foi feito pelo senhor já com algum motivo de lavar dinheiro ou não. Ou se não acontece essas salas, são inverdades também do jornal. Além disso, eu disse que tem também uma outra residência lá na Flórida, se não me engano, nos Estados Unidos, que eu queria saber o valor, me pareceu em torno de 15 milhões de reais, não parece muito não. Falaram 3,6 milhões de dólares, vai dar em torno disso. E mais um outro prédio que o senhor teria adquirido aqui por mais 4 milhões. Eu queria saber se o senhor tem aí, também para nos informar, se o senhor queira fazê-lo, o que o senhor avalia ter de recursos agora depois desse empreendimento. E se após o Lula terminar com esse desconto, o senhor teve também algum baque financeiro, porque essas entidades pararam de ter dinheiro. São essas questões que eu queria levantar e coloquei aí os documentos e fotos, que são todas verídicas. E eu chequei exatamente no site da Agência Nacional do Ministério Público, vou apresentar os requerimentos, aliás, já apresentei, para que os 3 peritos possam vir aqui esclarecer o que pegaram na mão do presidente porque ele não agiu. Pela ordem, senador Sérgio Moro. Pela ordem agora, porque não tem uma ordem de fala. Não, eu tenho, mas senador, eu citei. O outro eu não citei, nem falo o nome dele. Artigo 14, presidente, referia ao ministro do anterior governo, que evidentemente é a minha pessoa. Não, citou. Eu não citei, eu nem cito o nome dele. A gente combateu. Eu vou querer uma fala depois para rebater, porque eu não citei o nome, não quis citar, nem falo o nome dele. Por favor. Porque tirou. Pela ordem, senador Sérgio Moro. O deputado devia se preocupar com esse escândalo que está no colo do governo Lula, né? Isso é inegável. As suspeitas de corrupção são de altos funcionários do INSS indicados no governo Lula. Inclusive, eu tenho várias perguntas, porque até agora eu não entendi como é que a empresa do senhor Antônio Antunes transferiu aí 10 milhões. Tá nervosinho, Moro? Porque o castelo de cartas caiu, escândalo do governo Lula. Moro, vou contar uma coisinha pra você. Tá provado que o governo Bolsonaro, que você fez parte, foi avisado do esquema e não fez nada. Não fez nada. O careca do INSS botou dinheiro na campanha do Bolsonaro. Fica ruim, viu, pra você, de novo, mas o Lula indicou, era indicado do Lula o quê? De 20 anos atrás, é isso que você tá querendo dizer? De gente lá que ele indicou em 2002 ou 2006 e gente que ele indicou naquela época. E ele agora é responsável por um escândalo que foi o governo que você fez parte. Foi avisado. É isso que você está dizendo agora? Está querendo ir lá para trás para supostos indicados teriam sido o problema? Ô Moro. Para a empresa que era esposa do procurador Virgílio. Quais são esses serviços prestados? Eu quero ouvir esses esclarecimentos, porque até agora acho que os colegas deviam perguntar isso. Eu estou mais adiante ali, vou perguntar no meu momento, mas até o momento o que a gente tem são transações milionárias feitas por empresas do senhor Antônio Antunes, para a Taísa, por Eric Fidelis, e isso é uma coincidência bastante estranha, já que são as mesmas pessoas que são suspeitas de terem facilitado o desconto desses benefícios. Eu quero que ele demonstre aqui, já que ele está tão disposto assim a colaborar, quais foram os serviços prestados por essas empresas. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Presidente, só que ele... Presidente, posso falar para a liderança também? Não, o tempo da liderança já foi usado. Não, do PT não. Não, o tempo da liderança já foi usado. Foi não, presidente. Já foi, é do governo. É porque Vossa Excelência não... Não, foi do governo. Aqui não tem liderança para o partido. Aqui tem liderança do governo e da oposição. 30 segundos para esclarecer, já que ele citou o deputado. Um minuto para o deputado Rogério Corrêa. Não, é bastante rápido, porque o que eu citei é que, de fato, naquela época, o ex-presidente
ex-presidente Jair Bolsonaro soube de tudo. Está isso no site da Agência Nacional dos Peritos Médicos, do INSS, que entregaram para ele, falaram de fraude. O que eu disse, e eu repito, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não levou isso à Polícia Federal, nem à Controladoria Geral da União, nem ao seu superministro que existia na época, que dizia que ia combater tudo quanto é tipo de fraude, que saiu dizendo que não combateu as fraudes porque o Bolsonaro não deixou. Se quiser, eu trago isso e coloco na próxima. Mas está excelente. Pois é, superministro é ironia forte, não é, do Rogério Corrêa. Mas a verdade é a seguinte, o governo Bolsonaro foi avisado. O escândalo do INSS, né, ele começa, na verdade, no governo Temer, mas ele se aprofunda para valer durante o governo Bolsonaro. É verdade, não começou no governo Bolsonaro, começou antes. E o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro foram informados. Mas é interessante que ele não levou isso para a Polícia Federal, não levou isso para a Procuradoria-Geral da República. Por que será? Bem, se vocês sabem, né, vocês deixam aí nos comentários, né? Porque eu não posso arriscar, senão cai processo em cima de mim. Mas eu acho que dá para levantar algumas hipóteses aí, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Pode fazer um pix para andretj@terra.com.br ou pode fazer um dos nossos cursos. Se você também gosta do que a gente faz, né, e gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.